Fala pessoal, estou aqui novamente, professor Marcelo Pierre Júnior, para conversarmos sobre perícia. E o assunto da aula de hoje, desse vídeo, focado no laudo pericial. Então, em toda a minha atividade, pessoal, o meu trabalho final é um laudo. É quase como se fosse um TCC de um curso. O nosso laudo ele vai ter toda a introdução, qual era o objeto da perícia, como foi feita a perícia e a conclusão, os principais aspectos observados dentro dessa perícia. Então, por exemplo, uma perícia de revisão, de um contrato de financiamento imobiliário. Então, seu João entrou contra o banco X sobre um processo de financiamento imobiliário. E o que eu tenho? Eu vou descrever isso na minha introdução a um objeto, um contrato de revisão bancária. Está sendo analisada a questão dos juros compostos, as taxas cobradas, o seguro, está sendo analisado também o IOF e todas as cláusulas do contrato. Qual é a minha metodologia? Uma análise dos contratos, das informações, dos processos, dos pagamentos, do financiamento, quando ele deixou de pagar, quando ele pagou, se teve juros, se vai ter juros ou não. Então, eu vou abordar tudo isso na metodologia conforme os autos do processo. E a minha conclusão vai ser ou que tem um saldo maior, ou que o método pelo juros simples é nesse valor, pela saque, o valor do financiamento é por esse valor. Então, eu vou deixar as opções conforme o juiz pediu nos quesitos, os advogados abordaram nos quesitos, ou, se não tiver quesitos, eu vou abordar os principais tópicos observados conforme as normas contábeis. Então, vai ser um resumo de todo o meu trabalho. Eu faço toda a análise, todo o processo, eu escrevo em um documento único, tá, pessoal? Então, é realmente o nosso trabalho final, que realmente importa na perícia. É claro que, como perito, principalmente na minha função, que eu atuo muito com advogados, eu faço vários cálculos sem elaborar um parecer ou laudo, mas como uma perspectiva que o advogado deve seguir. Mas, em vários trabalhos, eu também elaboro, esse parecer ou esse laudo. Importante que nós temos uma distinção, Quando a gente é nomeado como perito do juiz, nós chamamos o nosso trabalho final como laudo pericial. E quando eu trabalho junto com advogados, então eu estou trabalhando junto com o seu Zé, para entrar com um processo contra um banco. Então vamos chamar, o meu trabalho escrito vai se chamar parecer pericial. É muito similar, é só meramente uma questão de nomenclatura, tá bom? Na minha perspectiva. Importante que até a própria norma contábil aborda que ele tem que ser claro, pessoal? Ele tem que ser bem objetivo no laudo pericial, não ficar enrolando, Não ficar procrastinando dentro de um documento. Tem que ser sempre objetivo, claro e conciso. É importantíssimo. E, inclusive, nós temos que obedecer os prazos na justiça, tá, pessoal? Isso é muito importante. Quem atuar como perito do juiz precisa aí acatar os prazos. É muito feio, Se o juiz te dá 30 dias, você não consegue elaborar nesse prazo. Então você tem que fazer uma análise assim: estou com tempo para aceitar a perícia? Vou conseguir fazer nesse tempo? Vou precisar de ajuda de algum colega? Já vou pedir documentação? Analisa se tem todas as informações na hora que você faz a proposta de honorários. Você já precisa fazer uma análise para conseguir cumprir o prazo. Importante que o perito do juiz ele precisa fornecer aos peritos assistentes técnicos o seu laudo. Então, os assistentes técnicos têm que fazer uma análise até antes dele ser protocolado também desse laudo. Eu sempre encaminho por e-mail, para ambos os assistentes técnicos e advogados já para uma análise prévia. Reiterando, a norma ela esclarece, tem que ser numa linguagem clara e concisa. Não ser muito prolixo, pessoal? Aquela meia linguagem enrolada, até um pouco do juridiquês, Tem que ser bem objetivo em relação às análises. Acho que isso é um pouco difícil às vezes na nossa área, e a gente trabalha com muitos assuntos bem específicos, E às vezes até o próprio juiz tem dificuldade de entender.
A gente precisa explicar da melhor forma possível. Porque, querendo ou não, é uma análise expert, né? É uma parte bem especialista da nossa área. Um cálculo de juros compostos no contrato de consórcio. Negócio bem... Vamos viajar um pouquinho aqui. Então, é algo que não é muito comum. Então, cabe a nós explicar como foi feito o cálculo. Então, o cálculo de uma rescisão trabalhista. Nós temos que explicar o passo a passo do cálculo. Não é só chegar e apresentar o valor. Entenderam? A gente tem que ser objetivo e claro. E é claro que se tiver quesitos, nós devemos responder fazendo sua análise, né? Se eles são coerentes, se eles são realmente necessários, se eles são referentes à nossa matéria. Eles não são, às vezes, até uma pegadinha, algo que o juiz deva responder, né? Não cabe a gente responder algo que seja competência do juiz, no julgamento do processo. Sempre que tiver termos muito diferentes, o contador tem que explicar, né? Qual é aquele termo? Por exemplo, o que significa custo médio de capital ponderado? Se você utilizasse numa análise de apuração de haveres, por exemplo. Então explique o conceito. É muito importante. Agora, em relação à nossa normativa, nós temos uma norma, a NBC-TP01, foi alterada em 2020, então ela vai cair nas provas de exame de suficiência, ela cai no exame de qualificação técnica do perito. Então se atentem a esse tópico, tá, pessoal? A como é a estrutura desse laudo. Ele tem que ter identificação do processo, síntese do objeto, metodologia, identificação das diligências que foram realizadas, transcrição e resposta aos quesitos, conclusão, anexos, o apêndice e assinatura. Importante, né? Se for um processo que não tenha quesitos, você não precisa colocar, né? Você coloca só análise. Então você vai elaborar o laudo conforme as informações que você tem dentro do processo, conforme cada caso, tá bom? Eu vou até mostrar um exemplo de parecer pericial. Então aqui, ó, primeiro a gente faz informações sobre o processo. Depois, eu sempre trago um resumo aqui da nossa carreira, né? Esse aqui é um parecer exemplo, tá, pessoal? É um exemplo fictício que eu acabei de alterar. Depois nós temos o quê? A síntese do objeto, um resumo do que foi a perícia. Só para reparar, tá? Eu chamei de parecer pericial. Por ser um parecer pericial, significa que foi feito por um perito assistente. Foi feito junto para entrar com um processo ou para rebater um laudo pericial dentro de um processo judicial. Então, foi feito por um perito assistente. Síntese do objeto, metodologia. Esses dois tópicos são essenciais. Qualquer laudo pericial. Uma síntese do objeto e metodologia são essenciais. O que foi feito, né? Ó, nesse caso aqui eu abordei que foi analisado os balancetes, foi realizado entrevistas com os funcionários do condomínio. Então isso aqui é uma perícia de condomínio, tá, pessoal? Uma ação de cobrança. O que a gente fez então com peritos contadores? Uma análise de balancete, entrevistas, análise in loco. Depois respondemos cada um dos quesitos, ó. Transcrição e resposta dos quesitos. Então a gente vai transcrevendo a pergunta do quesito e vai respondendo aí conforme o bom perito contador. E é claro que depois, na sequência, elabore um resumo e uma conclusão, né? Por exemplo, uma das conclusões: o balancete contábil referente à prestação de contas do síndico X não apresentou a realidade do condomínio no mês de maio. Verificou-se que X reais não foram contabilizados de forma correta e X não foram aprovados pela Assembleia do Condomínio. Então a gente vai resumindo os principais aspectos de todo o processo. Em outros vídeos, tá, pessoal, eu vou comentar o passo a passo do laudo pericial, como fazer. Vou deixar esse modelo aqui embaixo no link, tá, para quem quiser ter acesso a esse modelo de parecer pericial. Quem tiver dúvidas, pode encaminhar por e-mail. Eu estou à disposição para torná-lo um perito contador pericial. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like aí para contribuir para o nosso crescimento. Um forte abraço a todos.